que é com ele que nós vamos conversar agora, né? Seja muito bem-vindo novamente, senador. Olha, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou mesmo confirmando aquilo que muita gente já sabia, né? Trouxe para o time de governo dele Elon Musk, que vai cuidar das finanças dos Estados Unidos, trouxe Jason Miller, que passou por um período complicado e bem constrangedor no Brasil, né? Foi detido pela Polícia Federal, foi levado para depor. Queriam que ele assinasse um documento em português e ele disse que não iria assinar porque não entendia o idioma, disse que não podia ser detido porque era um cidadão americano e o governo brasileiro ainda fez questão de segurá-lo a mando do Supremo. E Donald Trump também está trazendo para o time dele um outro peso pesadíssimo, que é o senador republicano pela Flórida, Marco Rubio. Ele vai substituir Antony Blinken, o atual chanceler americano, e é um cara que chega com uma força extraordinária. Por que nós estamos falando isso? Porque nós sabemos, né, da sua aproximação com Marco Rubio, né, nós temos inclusive imagens para mostrar do seu encontro desde 2019, 2023 também. O senhor teve encontros com o senador americano que vai ser o responsável pela cara dos Estados Unidos no exterior, e é uma pessoa que nós sabemos também que tem uma bronca muito grande para o atual governo brasileiro e inclusive no Poder Judiciário também. Ele tem reclamações muito sérias com relação a isso. Então, o senhor que passou por momentos muito difíceis, né, ultimamente, eu queria que o senhor descrevesse para a gente como é que o senhor vê agora essa entrada do governo americano, no governo americano de Donald Trump e esse time poderosíssimo que chega com ele. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Isso para o Brasil vai ser excelente, porque o governo que vai entrar, além de ter o presidente Trump com uma ligação forte e indignado com as censuras e com o ataque contra a democracia aqui no Brasil, ele já vinha anunciando que se ele fosse eleito, ele ia tomar providência para que protegesse o Brasil contra esses ataques à democracia. E, em seguida, vem o Elon Musk contribuir para a eleição dele. O Elon Musk, ele tem um poder diplomático, não vou dizer quase igual aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o maior, né, poder de diplomacia que tem hoje no planeta. Mas é a força que ele tem e o trabalho que ele já executa em milhões de países que ninguém nem tem ideia, e o poder que ele tem, não só de influência política, mas também na área comercial, na área econômica, é enorme. Então, são três, e o Marco Rubio, que desde 2019, eu já venho trabalhando com ele na área de inteligência, mas não foi só 2 encontros, milhões de encontros, desde 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, e nisso nos aproximou muito por conta do trabalho que a gente vinha executando de inteligência. Ele era o responsável do Capitólio na área de inteligência e eu aqui no Brasil. Então a gente já se juntava para assuntos internacionais sensíveis. Com a entrada desse time, o que vai acontecer com o Brasil? O Brasil já está quebrado, já está falido. Isso ano passado já era previsto, eu dizia isso nas minhas redes sociais, que a partir de julho de 2024 o Brasil já ia quebrar. Bom, isso era uma análise fato do que já estava sendo gasto, e foi a primeira vez na história do Brasil, de repente posso estar me enganando, que o governo anterior deixou um superávit de 50 bilhões em conta, tendo só 2 anos de trabalho gerando impostos, porque os outros 2 foi de pandemia, todo mundo fechado, parado, ou seja, ele só conseguiu gerar impostos e ajudar o país só 2 anos. E mesmo assim saiu deixando 50 bi. O atual governo, nos primeiros 3 meses, ele já passou a dever 160 bi no início. Hoje já está em 1 tri, se eu não me engano. Chegaram ao ponto, essa informação ninguém sabe, mas o atual governo chegou a vir no Congresso, querer reunir com os senadores e deputados da possibilidade da sua verba impositiva, do orçamento impositivo, que é o orçamento que a gente manda para o Estado, para ser, então, emprestado para o atual governo, e um dia,
iria Peraí, devolver. o senhor está falando das emendas impositivas? Ele queria resgatar as emendas impositivas para depois devolver, pedir emprestado para depois devolver? Uou! Acredito nisso. Assim, ninguém, é a primeira vez que eu estou falando isso, ninguém tinha ideia disso. E eu achei tão escabroso, primeiro porque não tem nem credibilidade com bancos internacionais, com países internacionais, para poder investir no país, acreditar que o país vai né, prosseguir, vai ter bons investimentos. Não. Ele mostrou de início que a gestão dele é uma gestão falida, fracassada, antiga, velha. Né? Então, isso, ao fazer, o governo vinha ao Congresso pedir não manda para o seu estado, não, deixa com a gente esse orçamento. E não foi a mim que chegou, foi para o meu chefe de gabinete, e eu falei, negativo, não vou penalizar meu estado. E os outros senadores a mesma coisa. E nós achamos um absurdo isso, ou seja, ele deixou oficialmente, naquela época, uns 5 meses atrás, o Brasil quebrou, nós não temos nem como pagar os estados, né, que vocês direcionam o recurso, então deixa esse dinheiro parado, o dinheiro que já nem existe mais. E por isso que o Congresso começou a se mexer e a imprensa, a dita imprensa que é mais, não é jornalística, né? A consorciada, né, que o senhor quer dizer. Exato. Ela vem tentando mostrar uma realidade que é absurdamente assim, você vê as coisas aqui acontecendo e você dizendo o que está acontecendo e ainda a imprensa validando, o governo está ótimo, está indo bom, e era absurdamente já comprovada a falência, a quebra. E acrescenta-se o que aconteceu na interferência para até que Lula fosse o presidente, ou seja, o governo americano ele vai adotar o Brasil para ajudar o Brasil financeiramente, mas infelizmente no primeiro ano do presidente Trump vai ter umas sanções. O Brasil vai sofrer algumas sanções exatamente por conta da justiça, da nossa Suprema Corte, por conta do governo, da pedalada. Então, não vai ter essas penalidades e depois que em 2026 entrar um novo governo, que o mundo já está entendendo que não é questão ideológica, que é a direita ou a esquerda, quem é melhor, quem é pior. Vamos tirar a ideologia. Vamos falar de gestão. Já é comprovado que todos os gestores que são conservadores foram e são os melhores gestores. Eles vieram da iniciativa privada, então sabe o que é ter dinheiro em caixa e usar. E quando não ter como usar. Então, é uma coisa que eu também já fui da iniciativa privada, é automático, não tem dinheiro, não se gasta. Então, o atual governo saiu gastando absurdamente, assim, uma coisa inacreditável. É como se você que está assistindo, você fosse ao Banco do Brasil, pegasse lá um empréstimo, aí você tinha que começar a pagar, não tem dinheiro, aí você vai no outro banco, pega o empréstimo para poder pagar aquele empréstimo que você pegou lá atrás, aí você começa a dever os 2 bancos, aí você vai no terceiro banco, pega um dinheiro para poder tentar pagar um pouco daqui, um pouco daqui. É assim que está o governo brasileiro. Só que agora não tem outro banco para dar esse recurso. Ele quebrou. Por isso, eu acredito que a decisão do ministro Flávio Dino de reter é para poder manter o governo ainda respirando. Então, mas ele mexeu com a área sensível do Congresso. Porque muita gente fala assim, mas por que os parlamentares têm esse direito de enviar recursos para o Estado? Eu questionei isso no início, quando entrei aqui. Eu tinha uma noção totalmente diferente quando eu era um cidadão comum, depois que eu entrei aqui. Então, eu questionei na época o ministro do governo anterior, falei assim, olha, não é justo, estou aqui só para legislar, não é para fazer envio de recursos para o Estado. Aí ele disse uma coisa que eu achei fantástica. Ele disse o seguinte, senador, imagina se nós tivéssemos que receber mais de 5 mil prefeitos aqui nos ministérios demandando reforma de ponte, reforma de hospital, escola, né? Nós não daríamos conta. Então, vocês fazem esse trabalho para deixar com que a gente faça o nosso de fazer a gestão do país. E vocês sabem para onde esse recurso tem que ser e de que forma tem que ser usado. E eu fui o primeiro na história, até hoje, e nenhum fez ainda,
que desde o meu primeiro dia de mandato eu fiz uma parceria com o Ministério Público e todo recurso que é enviado para o meu estado, eu comunico ao Ministério Público que acompanha, fiscaliza até o final e a conclusão da obra. Então eu garanto para vocês, isso até o Ministério Público oficializou, que na minha gestão nunca houve um desvio de um centavo. E ver o atual governo gastando do jeito que está é desesperador, porque não tem o que se fazer a não ser ficar no parlamento ou ficar lá no plenário falando, mas o sistema nos cala, nos dá tempo, encurta, pauta assuntos que, igual a reforma tributária. Como nós temos um cenário para debater reforma tributária num governo que é incompetente na sua gestão? É como se eu quisesse sentar com o Fernandinho Beiramar para falar sobre segurança pública. Quais são as sugestões que ele tem para a segurança pública? É surreal. Poderia funcionar, né? A gente ouvindo, né, do lado de um especialista, e poderia funcionar, é verdade. Mas ele vai dar dicas de como para facilitar o grupo dele, né? Parece aquela. Com o outro, né? Hoje parecendo... a polícia não tem direito. Isso é grande verdade. Agora, dentro do Senado, ainda, né? Porque o senhor está com os seus recursos bloqueados, mas o senhor não está impedido de exercer a sua função aí dentro do Senado, né? Ou seja, como senador, o senhor participa das sessões, o senhor vota, né? E o senhor pode, inclusive, apresentar os seus projetos e coisas assim, né? Ou estou errado? Não estou. Agora, como é que o senhor vê o apoio ao nome do senador Davi Alcolumbre à presidência da Casa? Boa pergunta. Para mim, não ter alguém de oposição forte para colocar o nome, para então ver a posição dos senadores, porque, assim, um ponto positivo, os senadores a perceberem os ataques inconstitucionais que eu estava recebendo, que estava sofrendo, era uma violação a um artigo que eles também eram inclusos. Então, 42 senadores se levantaram em minha defesa. E isso é uma força política enorme. 42 senadores publicamente assinaram e colocaram o seu nome, até para que o próprio ministro... O senador congelou, voltou. Oi, senador? Oi, voltou. Pode continuar. Voltou, até que ponto você ouviu? Então, para derrubar... Então, esses 42 senadores, quando se levantaram, mostrou que há uma oposição de peso. Só que o Davi é uma pessoa muito articulada. Ele é uma pessoa que, na gestão anterior, foi muito mais competente que o do atual. O atual é como se não tivesse ninguém ali, cadeira vazia. E é inacreditável deixar violar a nossa Constituição e o Congresso ficar, né? Bom, a entrada do Davi, eu até tive uma conversa séria com ele. Eu até pensei na possibilidade de eu colocar meu nome como candidato à presidência do Senado para pautar, principalmente, a defesa da democracia de fato, não de fumaça, defesa da nossa Constituição, liberdade de expressão. Eu até cheguei para ele e disse, nem que eu fique um ano, e depois eu saio, e o vice-presidente, seja lá quem for, assuma. Mas precisa ter alguém para frear. Mas isso era um cenário antes que não tinha as eleições do Trump. Então hoje, mesmo que a gente tenha o Alcolumbre como presidente, que ele é um habilidoso estrategista, estrategista não, o relacionamento, o network com os outros senadores, com poderes e tal. Então, é uma pessoa carismática, é uma pessoa que... Bem relacionada, né? O senhor quis dizer bem relacionado. Fantástico. E comigo, quando ele foi presidente do Senado, eu não tive zero problema. Pelo contrário, consegui ajudar muito o meu estado, consegui muito projeto meu, propostas tramitar. Então, assim, para mim, como senador da República, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não foi penalizado. Pelo atual, sim. Até por conta de permitir tirar direitos constitucionais meus.
Mas eu não sou condenado a nada, absolutamente nada, nem um conselho de ética. O conselho de ética não é nem comunicado dessas inserções que ele coloca do meu nome em inquéritos, que são fantasias, são absurdos. E eles são sigilosos, porque quando você pega para ler, você acha que é uma historinha de comédia, de uma revista de quadrinhos. Você fala, não, isso aqui não é verdade. É igual como eu mostrei ontem. Então, o Davi está com muita força. O Marcos Pontes se viabilizar como o candidato da oposição. Mas aí vem a Soraya Tronic. Mas a Soraya Tronic, eu até falei com ela, uma coisa é a relação próxima de amizade, outra coisa é a relação profissional. Então, assim, eu posso ser muito seu amigo, mas eu posso falar assim, poxa, ele como apresentador, ele é péssimo. Mas é meu amigo, mas já como apresentador, é péssimo. Isso não cabe aqui, tá? Porque além de eu admirar seu trabalho, você sempre faz. Eu até acho que foi uma infelicidade de colocar como exemplo. Mas vamos lá. Mas o Davi, eu estou ainda analisando, porque agora com a eleição do Trump, o cenário vai mudar muito. E com a escolha do Marco Rubio, que é um amigo pessoal e um parceiro de trabalho de 5 anos, exercendo a função que vai caber a ele as sanções contra o Brasil, o cumprimento do que o Trump vai querer, que é a proteção da nossa democracia. Então vai caber ao Marco Rubio a acionar os órgãos e, enfim, a fazer essa relação diplomática com os vários países que estão com os Estados Unidos. Então, eu tenho que avaliar agora como é que está, porque uma coisa é o Alcolumbre se viabilizando antes do Trump. Agora é o Alcolumbre, como é que isso vai viabilizar depois da explosão que foi as eleições do Trump. Não foi uma eleição normal, que teve ali uma diferença de algumas porcentagens. Foi uma explosão absurda. Então, isso está interferindo em todos os países democráticos do mundo e que o Brasil não é mais uma democracia. Ela é uma falsa democracia. Em outro momento eu posso explicar, e por isso que eu sou perseguido e corro risco de vida, e hoje eu tenho que ter acompanhamento da polícia, do Senado, onde eu ando, para me proteger, porque eu tenho risco de vida. Então, eu abalei o sistema e ainda estava iniciando a abalar o sistema dos Estados Unidos. Quando eu falei, não, sozinho eu vou virar o próximo PC Farias. Então, foi quando eu pedi ajuda ao amigo Marco Rubio, que veio com toda a estrutura e nos ajudou e montamos esse grupo. Então, o cenário para o Brasil, hoje, ele é terrível e não há nenhum cenário positivo com o atual governo. Ou o Congresso vai ter que iniciar um impeachment do presidente para poder que nem assume o vice. Mas o atual é assim, é absurdamente. Com a entrada do Trump, vai haver algumas sanções contra os ministros, desde suspensão de visto e muita coisa mais que vocês vão começar a assistir a partir do dia 20 de janeiro. E eu faço questão de trazer sempre com antecipação para vocês aqui, o que vai acontecer em cada momento, porque lá em 2023, quando eu dizia o que ia acontecer esse ano, as pessoas debochavam e diziam que eu estava falando doido. Você lembra disso? E hoje está tudo aí comprovado, né? Então tem muita coisa que o Brasil ainda vai terminar de atravessar esse deserto, mas vocês podem ter certeza que com a sentada do presidente Trump em dia 20 de janeiro, vai ser uma nova história, não para os americanos, por incrível que pareça, para nós aqui no Brasil. E não é coincidência, é destino, é mão de Deus colocar o Trump com uma relação próxima com o Bolsonaro, o Marco Rubio com uma aproximação próxima comigo de anos. Então, é um cenário, o Elon Musk ser perseguido pelo ministro do Brasil, botando um inquérito no Brasil, o homem mais poderoso. Ele chega a ser... As apostas lá são que ele tem mais poder que o Trump. Então, ele está junto do governo. É como se eu estivesse chegando assim, poxa, vocês tem como me dar um estilinguezinho para poder continuar a luta aqui? Não, eu vou te mandar umas bombas atômicas aí para você. Então, a proporção é essa. Eu não consigo concretizar, mas senador, até janeiro nós vamos passar muito aperto e não é momento nenhum de discutir reforma tributária. Enfim, o Brasil quebrou, não tem verbo, não tem dinheiro para nada.
É isso aí, tem que esperar agora, no final de ano, aproveitar isso aí e ver como é que vão ficar as coisas da agora para frente. Ainda dá tempo, né, de arrumar muita coisa. Mas, senador, quem não tem tempo agora somos nós. Já esgotamos aqui. Valeu muito aí pela sua participação. Daí volte sempre que puder. Vai ser sempre um prazer. Eu que agradeço o convite. Sou fã e te acompanho sempre. Obrigado. Até a próxima, senador. Tchau.